Então, assim, todo mundo que vem conversar comigo fala, Yudi, eu tô passando por uma dificuldade e tal, tal, tal. Entenda, muita calma. Quem passa o que ninguém passou vai chegar onde ninguém chegou. Então, se Deus está te dando muita dificuldade, é porque Ele tem algo grande preparado para você. Mas vai de você se preparar nesse tempo e quando surgir a oportunidade você vai estar preparado, ou você ficar sofrendo, só se lamentando, se vitimizando nesse tempo e quando chegar a oportunidade você não tá pronto e depois você reclama novamente, sabe? Fala galera, sejam bem-vindos ao Zanoncast, onde eu te ensino a construir negócios milionários. E no episódio de hoje eu estou aqui com ele, que comandou o programa Bom Dia e Companhia. Teve como um de seus mentores, Silvio Santos. A gente vai falar sobre fama, empreendedorismo. Seja bem-vindo, Yudi. Um prazer te receber aqui, cara. Prazer é todo meu, obrigado. Tô bem feliz. Que responsa sentar aqui nessa cadeira e trocar essa ideia, meu. Ô Yudi, bacana, cara. Conta um pouquinho da tua trajetória aí. Como que você foi parar na TV? Foi algo que você almejou, você planejou ou acabou acontecendo na sua vida? Então, na verdade, foi tudo muito natural e necessário, assim, na minha vida, né? Eu nasci em Santos, mas antes de completar um ano, eu fui pro Japão, né? Meus pais me levaram e morei até os 5 anos no Japão. Então, a primeira língua foi o Nihongo, foi o japonês. Assim, o jeito do japonês é bem diferente do brasileiro. E quando eu cheguei no Brasil, eu tive dificuldade de eu interagir com outras crianças, de eu ter um comportamento igual a todos, né? E foi através da arte, através da dança, através do canto, através desse dom dado por Deus, que eu passei a me destacar no meio dessas crianças, desses jovens, né? E eu, com 7 anos de idade, eu já fazia... Você começou a dançar com que idade? Ó, eu... Coloca aí que uns 5 anos, os meus pais já falavam que eu já tinha esse dom, né, da dança. Mas com 7 anos de idade, eu comecei fazendo apresentações dentro da escola. Os meus pais foram pro Japão juntar dinheiro, bem nessa época que em 92 e pouco, que teve muita gente voltando pro Japão pra ganhar dinheiro e depois vir pro Brasil investir. Minha mãe conseguiu juntar uma grana e eles montaram uma escola. E nessa escola eu comecei a fazer minhas primeiras apresentações. Então eu dublava Sandy Júnior, era eu e minha prima, a gente, japonês dublando Sandy Júnior. Fazia Mamonas Assassinas e tinha uma produtora do Raul Gil chamada Maria José. Ela me viu fazendo a apresentação e falou, meu, esse menino tem talento, eu vou colocar ele no programa do Raul Gil. Então, eu costumo, na minha palestra, eu costumo falar que o Raul Gil foi a minha escola, onde eu aprendi a olhar para a câmera, interagir com a câmera, interagir com o público, conversar com o apresentador. Mas depois dali... Ela te viu aonde? Qual era algum Eu tava programa? fazendo uma apresentação. Lembra que na época podia fazer showmício? Sabe? Sim. Então lá na Baixada Santista eu fazia muito showmício. Era o vereador lá, o Tunico Barbosa. Não sei nem se ele tá vivo ainda, mas Tunico Barbosa, a gente rodava a Baixada Santista inteira. Ela falou, meu, esse menino é bom, vou colocar. E aí me chamou pra fazer o teste no programa do Raul Gil. Mas eu lembro que no meu primeiro teste eu falei assim, eu vou passar. Cheguei lá, o Aranda, que fazia o teste, virou e falou assim, você não tá pronto ainda, menino. Volta e começa a interagir mais com a câmera. Eu lembro que eu cheguei em casa, coloquei 3 copos assim e comecei a falar com os copos. Olha. Aí fui fazer o teste de novo. Ele falou, você tá interagindo com as câmeras, mas agora eu preciso que você interaja com o público. Aí eu voltei e foi assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 9º teste eu passei, entrei. Aí depois que eu entrei eu não saí mais, fiquei 2 anos sem perder nenhuma competição. Então por isso que eu falo, ali foi a minha grande escola. Aí depois do Raul Gil, eu emendei pro SBT. Que eu fui chamado para participar de um concurso de canto apresentado pelo Celso Portiolli. E aí eu falo que o SBT, digamos, o Silvio Santos foi minha faculdade, né? E foi lá que eu aprendi, me formei um apresentador, um comunicador, né? Cara, você esteve próximo do Silvio Santos. Qual foi a maior chave que você aprendeu com o Silvio? A maior lição que ele te deu? Ele
ele perguntou pra mim, né? Ô, Yudi, você gosta de estudar? Isso pode parecer uma loucura, né? Pras pessoas. Falei, Silvio, eu não gosto de estudar. Eu gosto de cantar, eu gosto de dançar, eu gosto de atuar. Eu gosto de tirar o que tá dentro de mim em forma de arte. Ele falou, então aproveita essa oportunidade que eu tô te dando, que nenhuma faculdade vai te dar. Porque você foi levantado pra ser um artista. Uau. E isso eu guardei pra minha vida, sabe? E todas as decisões que eu tomei na minha vida foi de dentro pra fora. Nunca foi de uma opinião de fora que eu colocava pra dentro e botava em ação, sabe? E as minhas últimas decisões agora foram bem fortes e eu lembrei o que ele tinha me falado na minha primeira reunião e foi algo bem marcante mesmo. Era você alinhar o seu talento, o que você tem de melhor com o seu propósito, né? Naquele momento, o meu propósito era ser famoso, era tirar minha família da comunidade, era dar uma vida melhor pra minha família, né? Através daquilo que Deus tinha derramado sobre a minha vida. Só que hoje é totalmente diferente. Hoje eu cuido da minha família e entendi que meu propósito é maior do que somente a minha família. Tem outras famílias, né? E tem muitos jovens que estão prontos pra me ouvir e sentir a mesma coisa que eu sinto, né? Então, eu tomei grandes decisões, assim, que fizeram uma mudança geral, não só na minha vida, como da minha mulher, da minha mãe e da minha irmã, né? Uhum. Cara, você fala muito de propósito. Sim. Se você pudesse falar algo para os jovens que estão nos assistindo aí sobre propósito, que quem está na busca do seu propósito, o que você diria para essas pessoas? Eu diria que você primeiro precisa conhecer o que é felicidade pra você, né? Eu já moro há muitos anos aqui em Alphaville e já entrei em muitas casas de milionários, bilionários e dentro dessas casas eu não via felicidade, né? Agora, as pessoas que estavam fora dessa casa queriam ter essa falsa felicidade que eles achavam que tinha dentro dessas casas. E colocava a sua vida naquilo, do próximo, né? Só que como eu tive a oportunidade de conviver, de viver, de ouvir e sentir dentro desses ambientes, eu falei assim, não, eu preciso encontrar a minha felicidade. Talvez a minha felicidade não é ter um jato. Talvez a minha felicidade é ter uma moto. Talvez a minha felicidade não é morar em Alphaville. Talvez a minha felicidade é morar numa fazenda, sabe? Então, a primeira coisa que a gente precisa é se conhecer. E pra você se conhecer, somente ouvindo e estudando a palavra de Deus. Porque é ali no íntimo que Deus vai revelar, ó, você foi levantado pra isso. E você só vai estar feliz completamente quando você estiver dentro do seu propósito, dentro do seu chamado. Zanon, eu fui famoso a vida toda. Desde os meus 7 anos fui famoso. Mas eu nunca me senti importante. Entende? Tem uma grande diferença. Você quer ser famoso ou você quer ser importante? Hoje, eu não sou a maior audiência da televisão, mas eu me sinto importante em todos os lugares que eu passo, sabe? Todo lugar que eu passo tem sempre um que se levanta, vai conversar comigo, obrigado por aquilo que você falou no podcast, obrigado por aquilo, pela sua atitude no momento mais difícil, que fez toda a diferença. Então, assim, primeiro você precisa se reconhecer, você precisa se conhecer, né? Quem sou eu? O que eu vou fazer? Pô, se eu tô passando por uma grande dificuldade, eu perdi meu pai agora, faz 1 ano. Foi o momento mais difícil da minha vida, imagino, cara. Entende? Foi o momento mais difícil da minha vida, que eu olhei pra um lado, olhei pro outro e falei assim, e agora? A minha mãe, a minha irmã, a minha mulher, tá na minha responsabilidade. Agora não é só... Agora é no momento mais difícil, realmente, que você fala assim, não é vaidade, não é, caramba, eu preciso trocar um carro, eu preciso trocar uma casa, eu preciso fazer uma viagem. Não, eu preciso sobreviver, mano. Como é que eu vou sobreviver sem uma ajuda que era essencial na minha vida? Mas Deus faz isso pra você evoluir. Quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Agora que eu sou homem, eu vou ter comportamento de homem, atitude de homem, responsabilidade de homem. Então, assim, todo mundo que vem conversar comigo fala, Yudi, eu tô passando por uma dificuldade e tal. Entenda.
Entenda, muita calma. Quem passa o que ninguém passou vai chegar onde ninguém chegou. Então, se Deus está te dando muita dificuldade, é porque ele tem algo grande preparado para você. Mas vai de você se preparar nesse tempo e quando surgir a oportunidade você vai estar preparado, ou você ficar sofrendo, só se lamentando, se vitimizando nesse tempo e quando chegar a oportunidade você não tá pronto. E depois você reclama novamente, sabe? Você perdeu seu pai recentemente. Qual foi a maior lição que você tirou disso? Eu perdi meu pai, cara, eu vou falar pra você. Eu não sei quem já passou por isso, mas, cara, meu pai era meu mentor, era meu amigo. Sabe aquela pessoa que, pô, você fala coisas pro teu pai que eu não falava pra nenhum amigo meu. Eu era muito próximo do meu pai. Então, cara, eu senti bastante. Mas qual lição você tirou disso tudo? A maior lição que eu tirei disso tudo é... Pra você ser um grande homem, você não precisa ter, mas realmente você precisa ser uma família, sabe? Porque o seu primeiro ministério começa dentro de casa. Eu hoje, quando meu pai tava em vida ainda, eu escutava muitos pastores, eu escutava muitos coaches, eu escutava muitos palestrantes e eu buscava a sabedoria dali, sabe? Só que eu esquecia de ouvir muitas vezes o meu pai. Só que agora que meu pai não tá presente, eu falo, caramba, desde criança, desde que eu nasci, meu pai já tava me ensinando muita coisa, sabe? Se eu sou o que eu sou hoje, é por causa do meu pai. E meu pai não era um pastor, não era nada disso. Mas era um homem temente a Deus que todas as atitudes eu via o verdadeiro evangelho nas atitudes dele. O que meu pai mais me ensinou eu lembro que no momento mais difícil da minha vida, questão financeira, eu que levantava a grana pra pagar as contas dentro de casa. E eu lembro que eu tava sem dinheiro pra pagar a conta. Eu cheguei em casa e na mesa, assim, eu comecei a chorar. E eu era bem novo. E meu pai falou assim, quando a gente não tinha nada, a gente morava lá em São Vicente, a gente dividia um quarto. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, a gente dormia no mesmo quarto. Você era infeliz? Eu falei assim, não, pai, eu era muito feliz. Ele falou assim, então por que você tá chorando agora? Porque se a gente tiver que voltar de onde nós saímos, você vai ser feliz também. Uau. Naquele momento, o Zanon, eu falei, mano, a vida é mais do que isso, sabe? A vida é mais do que isso. Tem um momento na Bíblia que fala, Senhor, não me dê nem riqueza e nem pobreza. Nem riqueza para eu esquecer do teu nome, e nem pobreza pra eu esquecer e que o Senhor também faz milagres, sabe? Me deu o suficiente. Então, tudo que a minha oração hoje pra Deus é, Senhor, me deu o suficiente pra eu manter a sua obra. Agora vai de você, mano. Vai de você encarar que sua obra é grande ou pequena. Agora, se você quiser uma obra bem grande, entenda que você vai ter que trabalhar muito mais pra que isso aconteça, né? E seu pai trabalhava com o quê, Yuri? Meu pai, ele montou uma construtora. E essa construtora agora tá comigo. É a construtora Magimê. Pra mim foi bem difícil. Porque agora eu tô fazendo a reforma da minha casa e tô usando até os funcionários do meu pai, o sócio do meu pai tá junto comigo. Mas é complicado porque eu nunca mexi com isso, sabe? Aí você entra e você fala, vamos quebrar tudo aqui, vamos. Ah, então, precisa contratar o calculista, precisa, viga aqui atrás de viga, eu não sei o que, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, tava mais fácil apresentar programa, mano. É difícil. Não é fácil. E eu vejo também que meu pai não tinha como me preparar, porque a minha agenda também era muito lotada, então não tive isso. Mas hoje eu tô tentando organizar, eu vou ficar mais com a parte de divulgação, de atender clientes, fazer a mídia, né? E o sócio do meu pai fica com a parte braço mesmo, a responsabilidade toda, né? E você falou que desde pequeno você era famoso. Como que você lidava, assim? Porque, cara, isso é normal, assim, eu, por exemplo, era muito tímido, ninguém me conhecia, eu não ganhava dinheiro. E aí, você começa a ganhar dinheiro, crescer, às vezes você acaba deixando o ego crescer um pouco, assim. Como que você lidava, assim? Você tinha essa dificuldade no começo? Porque você é uma pessoa que, onde você passava, né, as pessoas deviam conhecer, querer tirar foto. Como lidar com a fama? Como que você lidava?
Muito sendo novo, né? Então, eu não sei te falar, porque como eu entrei na televisão com 7 anos de idade, 7 anos de idade você só vive da sua casa pra escola e só vai onde seus pais te levam, né? Então, eu com 7 anos de idade já tava na televisão. Com 11 pra 12 já tinha assinado o meu contrato com o SBT. E eu já tava no ar todos os dias, sabe? Então, tipo assim, eu não sei como é ser uma pessoa normal. Eu sei como é ser um famoso. Mas como sempre foi natural pra minha vida, eu não sei explicar, sabe? Pra mim é muito normal. Eu saio de casa já sabendo que eu vou tirar foto, eu sabendo que eu vou ter que orar pela vida das pessoas, eu sabendo que eu vou ter que dar atenção, eu sabendo que talvez eu não vá gostar de alguma atitude de pessoas na rua. Mas assim, pra mim é muito normal. Eu já conversei com ex-BBBs que, tipo assim, viveram a vida toda sem ser famoso, aí eles entram, ficam 3 meses dentro do Big Brother, daqui a pouco eles saem, a vida toda mudada, sabe? No meu caso, eles falaram, meu, pra mim, Yudi, foi um grande choque. Aí eu falei, meu, não sei te falar como é que é. Eu só sei quando eu vou pra fora. Quando eu vou pra fora, aí as pessoas, tipo, não me conhecem. Pro Japão, por exemplo, eu tô lá, eu sou mais um japonês, entende? E isso me faz um bem. Faz um bem danado. Passar por anônimo. Faz muito, muito. Porque eu não me preocupo, eu simplesmente vivo, sabe? Só que eu sinto também que o meu chamado é bem grande aqui no Brasil, sabe? Não é à toa você sair lá da sua cidade, você vir pra cá e se conectar direto com um menino que viveu a vida inteira isso daqui agora, sabe? Hoje eu vejo... Eu participei agora do evento lá em Floripa, o Empreende, e eu palestrei. E ali eu encontrei com bilionários, milionários, ali eu sentei na mesa, troquei ideia, você tava lá e tal. E eu vejo ali, irmão, que tem coisas que muitos estão muito seguros do que eles estão vivendo. Mas tem outros que estão almejando algo que muitas vezes não é nem pra eles, sabe? Porque o ser humano, eu já vi muitas coisas na minha vida. O ser humano, um moleque veio da comunidade. Ele quer crescer pra dar um futuro melhor pra família. Aí depois que ele dá um futuro melhor pra família, que ele consegue uma casa, um carro, aí ele quer ser famoso. Aí depois de ser famoso, ele fala assim, não, já conquistei o dinheiro, já consegui a fama, agora eu preciso outra coisa pra eu ser mais feliz ainda. Então eu preciso do poder. Muitos vão pra política, muitos vão pra outras coisas. E aí ele acha que o kit tá completo pra felicidade. E a felicidade nunca chega, mano. Nunca chega. Nunca chega. É esse ponto que o cara fica perdido. Ele olha pra um lado, olha pro outro e fala, cadê a felicidade? E eu passei por isso. Eu passei, foi no momento que eu me perdi na bebida, que eu me perdi na noitada, em casa de prostituição, que eu falei assim, eu preciso ser feliz. Porque eu perdi uma infância, uma adolescência trabalhando. Eu saía de casa 4 horas da manhã e voltava 8 horas da noite, trabalhando de segunda a segunda. Durante anos, desse jeito. E como foi sua conversão, cara? Como que você se converteu? A minha conversão faz 5 anos que eu me converti. E foi na dor, né? Muitos falam, ou é pelo amor ou pela dor. No meu caso, foi totalmente pela dor. Eu tinha imóvel, eu tinha fama, mas faltava o dinheiro, que eu tinha gastado tudo. Eu cheguei no zero mesmo. Não tinha dinheiro pra colocar gasolina, não tinha dinheiro pra sair de casa, não tinha dinheiro pra sair com meus amigos, não tinha dinheiro pra nada, pra pagar conta. Só foi dívida atrás de dívida e eu fazendo mais dívida ainda, entende? E eu falei assim, Senhor, não sei mais o que fazer, meu. Não sei, cheguei no poço mesmo. Foi nesse momento que eu fiquei assustado. E aí eu recebi um convite pra ir pra igreja, Bola de Neve. Eu fui, o pastor, cada coisa que o pastor falava, aquilo batia dentro de mim. E aí eu simplesmente levantei a mão pro alto e falei, Senhor, se o Senhor for tudo isso que esse cara tá falando, eu entrego a minha vida. Eu quero um recomeço. Eu quero voltar a ser felicidade dentro da minha casa. Eu quero voltar a ser exemplo pra outros jovens. Eu quero um recomeço na minha vida financeira. Aí passou uma semana, eu senti um vazio de novo. Falei, não é possível. E a minha família inteira do candomblé. E eu já estava acostumado a buscar a minha tranquilidade, a minha paz no centro, né?
A gente sempre vai, quando a gente falta alguma coisa na gente, a gente sempre vai em algum lugar que já tava ali a felicidade, né? E eu fui lá no centro. Aí quando eu sentei com a minha mãe de santo, falei assim, mãe, eu preciso voltar pra minha ex-mulher, eu preciso de um trabalho novo, eu preciso disso. Aí ela virou e falou assim, eu não tenho como fazer mais nada pela sua vida, porque tem algo maior cuidando da sua vida agora. Foi nessa hora, que eu falei assim, não, entendi. Eu sempre tive o conhecimento do mundo espiritual. Eu já sabia que era real. Eu via minha mãe virando o santo, eu via minha tia, minha prima. Isso tudo era dentro da minha casa. Eu já sabia que o mundo espiritual existia. Mas eu não sabia que eu podia me conectar diretamente com Deus. Sabe? Sem intermediários. Exato. Pra mim era muito distante. Eu falava, não, eu tenho que fazer um trabalho aqui pra acontecer. Entende? E hoje eu vejo. Muitos me criticam. Falam, você tá falando mal da minha religião. Eu falei, irmão, essa é uma intimidade minha. Essa foi uma experiência que eu tive. Se aquela mãe de santo olhou e falou pra mim que tinha algo maior cuidando da minha vida, é porque era Deus que tava cuidando da minha vida. O sangue do cordeiro tinha sido derramado sobre a minha cabeça. Agora, se você não teve esse encontro, aí é problema seu. Eu tô falando da minha experiência, né? E tudo que é bom pra gente, a gente compartilha. Então, assim, a minha experiência com Deus foi realmente viva. Foi realmente de mudança. E todo mundo que me cerca tá vendo os frutos disso, sabe? Em cada batalha, minha mãe, há 2 anos atrás, minha mãe teve câncer. Há 1 ano atrás, meu pai faleceu. E cada mês, é um leão por dia, entende? Hoje eu entendo a história de Davi. Era ali, Deus preparando ele para uma grande missão, né? Então, eu não sei quando vai chegar a minha grande missão. Eu vejo que tem muitas coisas para acontecer ainda, mas eu sinto que é um chamado muito grande. E principalmente no meio que a gente vive agora. Sim. Hoje eu quero ser menos artista, mais um homem de Deus e saber organizar as coisas por trás. Porque o Silvio sempre a minha última conversa que eu tive com o Silvio foi no Jaça. E o Silvio falou assim, um grande artista, Yudi, escuta bem o que eu tô te falando. Um grande artista sabe vender o artista. Uau. Porque se você não souber fazer isso, outros vão vender, você vai perder e você vai sair chateado. Você vai deixar de fazer aquilo que você mais ama porque você não sabe vender o seu talento. E isso eu guardei muito dentro de mim. Por isso que eu falo, Raul Gil foi minha escola, o SBT, o Silvio Santos foi minha faculdade. Quando eu saí do SBT, eu saí para o mercado de trabalho, onde eu levanto projetos, eu corro atrás de patrocinador, eu corro atrás de plataforma, emissora, TV a cabo, enfim, coloco no ar e faço uma divulgação. E depois eu começo a lucrar com isso. Só que hoje com o digital tá mudando muitas coisas, mas é basicamente isso que eu levo da minha vida profissional, entendeu? Ô Yudi, e você conviveu com muitos artistas, né? Qual foi a experiência mais bizarra, assim, que já aconteceu com algum artista, alguma passagem, um episódio que você fala, meu, que coisa doida, não dá pra esquecer desse episódio, cara. Caramba, tiveram várias, porque desde de criancinha. Mas eu lembro que tava uma vez, o Silvio tinha feito um evento no Jequitimar, no hotel dele lá no Guarujá. E eu cheguei assim, só os maiores apresentadores, né? Tava o Justus, que ele teve aqui, né? Teve. Aí tá o Justus, Celso Portiolli, Carlos Alberto Nobre, tudo na mesa. Aí eu sentei, né? Aí tá eu sentado assim, não sei nem se eles vão lembrar disso, porque é tão normal pra eles, mas pra mim era muito novo. Pensa, o moleque da Baixada Santista, que morava em São Vicente, de repente eu tava na mesa, sentado com os maiores comunicadores do Brasil, os caras ricos, e eu continuava morando na comunidade ainda, naquele tempo. E aí eu ouvindo, e todos ali que estavam na mesa, a maioria falava assim, eu não vejo a hora de me aposentar pra viver como classe média nos Estados Unidos e ficar a vida toda. Mano, todo mundo que tá ali tá trabalhando até hoje. Aí eles não param, tá ligado? Isso eu guardei na minha cabeça, que eu falo assim, não, eu também. Aí, mano, começou agora, moleque, fica quieto. Tem muita coisa pra viver ainda. Só que eu tava num nível de estresse muito grande. Eu trabalhava de segunda a segunda e era, tipo, direto, assim, não tinha folga, não tinha nada. E no feriado eu tinha que apresentar outro programa, que era o Feriadão do SBT. Então minha cabeça estava explodindo e eu achando que eu era o maior trabalhador daquela mesa, sabe? Mas depois que você começa a ouvir as histórias, eu falo, realmente tem muita coisa pra acontecer ainda, né, meu?
Com certeza. E você saiu da televisão, veio pro digital e tá transitando muito bem, cara. Tá estourado no digital. Para os jovens que estão nos assistindo ainda não conseguiu, não sabe como começar e se posicionar no digital. Sim. Qual dica você poderia dar para quem quer startar no digital para poder crescer, melhorar a audiência, autoridade? Olha aí, mais uma dica que veio do Silvio e eu coloco em prática hoje. A comunicação é tudo, né? O Silvio me ensinou a ser um comunicador e a atrair o público. O que ele me falou foi... Eu apresentava um programa que era gravado. Eu contava as histórias do Baú da Felicidade. Era uma vez o Príncipe e o Mendigo. Eu fiquei 2 anos apresentando esse programa. Aí ele virou e falou assim, você tá decorando muito bem, parabéns. Agora vamos aprender a improvisar. Aí, no dia seguinte, eu entrei fazendo um programa ao vivo, onde eu sorteava o PlayStation, tinha as brincadeiras e tudo mais. E ali eu fazia a diversão acontecer. Só que ele sentiu que eu tava muito travado, porque eu queria vender algo que não era a minha verdade. Ele me chamou no camarim e falou assim, eu não tô sentindo a sua verdade hoje. Eu quero sentir a sua verdade. Você é uma criança se comunicando com outra criança. Você não é um adulto querendo se comunicar com outro adulto. Não existe isso. Eu quero a sua verdade. Aí quando eu ouvi tudo isso, eu saí do camarim falando, ele quer minha verdade, ele quer minha verdade. Eu desci pra Baixada Santista pra comunidade. A minha família tinha baile funk. Aí eu cheguei na rua, comecei a ouvir o funk rolando, os moleques falando em gíria, praia, né, meu? Os moleques, pá, eu falei, essa é a minha verdade, eu vivo isso. Essa é a minha verdade. No dia seguinte, quando eu entrei pra apresentar o Bom Dia e Companhia, eu entrei cantando. É 40028922, é o funk do Yudi que vai dar PlayStation 2. Depois que eu fiz essa música explodiu no Brasil inteiro, a audiência do Bom Dia e Companhia foi subindo, é ali que eu encontrei a minha verdade. Então assim, se você quer produzir algo pra explodir nas suas redes, Deus nos fez único. Nós carregamos uma verdade dentro de nós que vai conectar a outras pessoas. Então, se você quer fazer a diferença, não olhe o outro cara e fala assim, não, quero ser igual aquele cara. Não. Você tem que buscar dentro de você a sua verdade. Porque não adianta, principalmente nesse meio que a gente vive, você olha e fala assim, o cara é palestrante. Não, o cara tem jato, o cara tem carro, o cara tem... Não, então eu preciso ter um carro, eu preciso... Não, você não precisa nada disso, irmão. Nada disso. Você precisa carregar uma verdade que vai se conectar com outras verdades espalhadas através das redes e essas pessoas vão passar a te ouvir com mais naturalidade e autoridade naquele assunto. Porque até o ganha-pão de cada dia se conecta com as outras pessoas. Talvez o que você fala não esteja se conectando com as pessoas, mas talvez o que eu fale da forma mais simples possível, a pessoa recebe, sabe? No momento... As pessoas não estão precisando de um filé mignon. Elas só precisam de um arroz e feijão. Ela não tem nem o paladar sofisticado para receber uma picanha da vida. Entende? Então, assim, é você entender a fase que você tá vivendo. A Bíblia diz, há um tempo certo para tudo, né? Então, se você tá vivendo a humildade, não queira vender algo que não existe na sua vida. É assim, gente, eu tive uma visão que Deus vai me transformar em um grande empresário. Então, agora eu tô estudando, eu aprendi isso, eu vou compartilhar com vocês nas redes sociais. E as pessoas vão acompanhando, mas aí vai de você. Ser ela mesma, não ser ela mesma. Fingir ser algo que ela não é. Não, porque eu Ou vejo... que não domina, né? Às vezes quer falar de um assunto que a pessoa não domina. Exato. Isso é um grande erro. Estão me contratando pra eu palestrar. Eu não tenho como chegar numa palestra pra falar de investimento. Você sabe muito bem do que é investimento. Eu sei muito bem como me vender, como vender uma marca, como colocar a minha cara no vídeo e sair falando, sabe? Mas eu posso contratar o seu trabalho pra fazer isso pra mim. Então entenda, você é melhor no quê? Não, eu sou melhor em falar. Então vai falar, mano. Não, eu não sei nada de economia. Então, irmão, não queira se enfiar num lugar onde você não sabe, mano. Ou você estuda muito, se prepara e depois começa, ou esquece. Entende? O que eu vejo é que as pessoas se atrapalham muito no meio do caminho, aí quando as coisas vão crescendo, elas não estão preparadas pra esse tamanho, sabe? Isso também serve pra negócios, né? Que a gente tava falando de franquia. Sim. Tem que estruturar, tem que ter um estudo por trás pra depois começar a franquear, né?
Não, exatamente, cara. E me fala um pouquinho de futuro. O que você tem planejado aí pro futuro? Quais são seus próximos passos? Irmão, eu tô numa fase bem forte, assim, da minha vida, que agora eu tô muito seguro do que eu quero e onde eu quero chegar e o que Deus já me mostrou, né? Uhum. Eu tava com um contrato na Ubisoft, que é uma empresa de game, é a maior empresa do mundo de game, tá? O contrato, não tô mais. O meio do game tem pessoas mais capacitadas pra isso. Jovens, a molecadinha novinha fazendo live, enfim, vivendo isso. Eu não tava vivendo isso. Eu falei, isso não é a minha verdade. Deus não me levantou pra isso, sabe? Então eu abri mão e eu tinha uma agência de marketing digital. A gente tava com empresas, influenciadores, cuidando. Eu falei assim, não é isso. Não é isso pra minha vida. Eu abro mão disso também. E abri mão da sociedade. Agora, há 3 anos atrás, eu fiz uma célula com 30 pessoas. Eu, o Galego, a Lise. E essa célula foi crescendo, 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 crescendo. E eu peguei um espaço onde a gente recebe umas 500 pessoas toda terça-feira. E ali eu compartilho testemunhos, prego, divido a minha vida dentro daquele ambiente, né? Dentro daquele culto. E aí eu quero me dedicar mais à obra, só que eu não queria tirar o meu sustento dali, sabe? Porque eu gosto de ter uma vida boa também. Eu gosto de ter a minha liberdade de eu ir viajar e tal. E política e religião, quando você se posiciona como um pastor e como um político, você perde essa liberdade, sabe? E eu já perdi minha liberdade durante anos. Eu não podia cortar o cabelo, não podia tomar sol, não podia fazer nada. E eu falei, Senhor, eu já tive a minha liberdade roubada. Eu não quero isso. Eu quero somente fazer a tua obra e eu preciso de um outro mercado, outra porta para eu poder garantir o meu sustento. E eu fui convidado para receber o embaixador do Japão em Goiânia. E eu fui, recebi o embaixador, conversei com ele. E dia 13 eu tô indo para Brasília conversar com o embaixador, que a gente vai levantar projetos para ajudar os descendentes aqui e também a gente levar mais descendentes pro Japão. Porque tá faltando mão de obra lá. Uau. Entende? Tá tendo muita empresa, muita indústria tá fechando porque não tem mão de obra. E aqui no Brasil tem um monte de gente precisando trabalhar. Tem um monte de gente Talvez precisando... não tenha qualificação, mas é só qualificar esse pessoal e dar oportunidade. Exato. Mas assim, a gente precisa mostrar a nossa cultura. Precisa mostrar, porque eu vejo muitos descendentes indo para os Estados Unidos, para o Canadá e não indo para o Japão. Por que isso? Sabe? Japão é um país muito bom, meu. Meu sonho é morar no Japão. Sabe? Eu tenho meu conforto, criar meus filhos e tal. Então, a minha missão agora é mostrar um caminho para descendentes, assim como eu, que o Japão tá numa fase boa. A economia do Japão tá muito boa. Toyota, se eu não me engano, foi agora o maior faturamento da Toyota foi agora. Sabe? Vendendo demais pro mundo inteiro. Então tá precisando de pessoas que queiram trabalhar. E no Brasil o que mais tem é isso, entende? Então a minha missão agora é o evangelho. Levar o evangelho para os jovens que me acompanharam durante esses 10 anos na televisão. E também ajudar a comunidade nipônica, né? Ajudar os meus primos, ajudar a minha família para ter esse intercâmbio. Juntar realmente Brasil e Japão em empresas, trabalhos, cultura. Fazer com que o Brasil aprenda mais com o Japão aprenda mais com o Brasil, né? Eu vejo que essa mistura... Eu carrego um sangue dividido entre o brasileiro e o japonês. Eu vejo que a alegria do Brasil pode se conectar com a disciplina do Japão e coisas boas vão surgir, sabe? Então, dia 13 a gente vai sentar, eu e o embaixador, vou apresentar algumas ideias, ele vai me apresentar outras e vamos discutir sobre coisas, né? Eu tô bem feliz, bem feliz. Não. Porque toda vez que eu chego mais perto da minha cultura, parece que eu me aproximo mais do meu pai, sabe? E eu sinto que meu pai e meus familiares ficam muito felizes com isso, né? E isso me completa. Era como se eu tivesse sido preparado durante anos para essa missão, né? Legal, cara. E pra gente finalizar, eu vou te fazer aqui 3 perguntas. Eu queria que você falasse um líder para você.
um líder aqui, Qualquer lugar. Silvio Santos. Silvio Santos. Silvio Santos foi bem forte, sim. A forma que ele conduzia a família dele ali era muito forte. Meu pai é o primeira pessoa de todos, mas que estão aqui agora, em vida, é o Silvio Santos. Silvio Santos. Um filme. Um filme? Ai. Tem tantos, meu. Eu vejo muitos filmes de liderança, vejo muitos filmes, muitos documentários e tal, mas um filme que me tocou muito, que eu senti uma dor profunda, é através da dor que eu evoluo, é Olhos que Condenam. É bem forte, assim, eu tirei muita coisa dali. Show de bola. E uma saudade? Saudade? Acho que saudade eterna é do meu pai, meu. Putz, cara, eu também, meu. Vou falar pra você que, putz, se eu penso... Lógico que a gente sabe que não acaba aqui, né, nesse plano, mas você poder acordar, você falar, pô, deixa eu ligar pra ele, escutar a voz dele. Nossa, também. mano. Eu tenho, sabe, você acredita que eu não apaguei os áudios de WhatsApp dele, velho? Só pra não, escutar a voz dele, pra não esquecer da voz dele, cara. Eu também não apaguei. Só que me dói muito, porque o último áudio do meu pai é ele falando, filho, me tira desse hospital porque eu vou morrer aqui, meu. E assim, foi desesperador, sabe? Eu consegui um outro hospital pra fazer a transferência, mas não deu tempo, sabe? Eu tava vindo pra cá, mano, tava ali na Castelo, eu vim chorando no carro, ouvindo umas músicas japonesas, sabe? Porque eu tô vivendo um momento muito feliz da minha vida. Assim, tô casado, tô com a minha família estruturada. Consegui recuperar tudo que eu tinha perdido, sabe? E assim, tudo que eu mais queria era que meu pai estivesse ali junto comigo, sabe? Vendo. E é o que eu falo, Zanon. A gente vê tantos empresários, a gente convive com tanta gente, né? E pessoas buscando coisas... E esquecendo realmente de agradecer a Deus por que realmente importa, né? Eu falo, meu, a casa a gente troca, mano, reforma. O carro a gente troca também, a roupa rasga, as amizades vêm e vão, mas um pai, uma mãe e um filho são insubstituíveis, mano. Eu não tenho como colocar outro pai no lugar do meu pai, meu. A única coisa que eu posso é lembrar dos valores que ele passou pra mim e tentar colocar, enraizar dentro do coração dos meus futuros filhos e a gente construir um legado, né? Isso que eu aprendi demais estudando agora a cultura japonesa, que eles são muito fortes nisso, meu. Não existe asilo. Não existe asilo. A gente não pode continuar dessa forma. Não existe deixar pai e mãe em casa e não se preocupar mais, sabe? Eu fui criado dentro de uma cultura que meu pai sempre falava, você é o Nietzsche, você é o filho mais velho, você vai cuidar da sua mãe, do seu pai, da sua irmã. Essa é a sua missão, entende? Mas a gente como família vai te dar todo o suporte pra isso, mas entenda que você tem essa responsabilidade. Então, se Deus permitiu que eu viesse primeiro aqui na Terra como um filho mais velho, essa é a minha responsabilidade. Meu pai se foi, dói muito, a preocupação é bem maior. Todo dia quando eu acordo com a saúde da minha mãe, da minha irmã, da minha família, mas foi um presente de Deus sobre a minha vida para eu evoluir como um ser humano, evoluir como uma pessoa e dar valor em cada detalhe, mano. Eu não sei você, mas cada dia que eu entro na minha casa eu vejo que minha mãe tá mais velhinha, sabe? Eu falo, mano, um dia vai ser eu ali no sofá, sabe? Isso é a vida, mano. Isso é o verdadeiro valor. A minha felicidade hoje é chegar em casa, ver todo mundo com saúde, a gente comer uma macarronada, assistir uma série e depois ficar rindo das histórias que nós já vivemos ou construindo coisas e quando a gente não tem, a gente também ri, sabe? Eu acho os valores estão sendo perdidos e é isso que a gente precisa recuperar. E a nossa missão, que a gente tem voz, é continuar falando o que realmente importa, né, meu? Exatamente. Ô, Yudi, cara, eu queria te agradecer aí pelo seu tempo. Eu sei que você é um cara super corrido. E, cara, foi uma honra poder conhecer um pouco mais da sua história, saber que você é esse cara que tem um coração e que realmente, cara, você tá cumprindo o seu propósito aqui na Terra, cara. Amém, mano. É que quem tá sofrendo não conhece o libertador, cara. E a nossa missão é apresentar pras pessoas, porque assim como eu, assim como você, eu não era pra estar aqui, cara. Eu sou o cara mais tímido, introvertido que você possa sonhar na vida. Sim. Mas, cara, Deus me colocou aqui nessa missão pra isso. E você, cara,
tá, cara, assim, não tem nem palavras pra te agradecer. Que isso, mano. Porque os jovens vão te escutar, mas às vezes não vai escutar o pastor da igreja, às vezes não vai me escutar. Sim. O cara é empresário, mas você tá levando essa mensagem de uma maneira muito bonita. Cara, foi uma honra te receber aqui. Que isso, a honra viu, toda minha, mano. Irmão. Valeu, cara. Obrigado, mano. E parabéns, porque eu tava até falando com o Edu, falando que você é um cara muito humilde, mano. Muito humilde. Assim, a humildade a gente não sente pelas palavras, mas pelo olhar, sabe? Eu trabalhei a vida inteira com grandes comunicadores e eu já vi muita gente com maldade falando coisas bonitas, sabe? Mas o olhar nunca engana, mano. Exato. E parabéns, seu olhar é de uma pessoa humilde, mano. Valeu, tamo junto. Obrigado.